Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Assiste pelas redes sociais, é muito bom estar com você mais uma vez. Pegue aí a tua Bíblia e juntos vamos ouvir a voz do Senhor, o ensinamento do Senhor. Então você é muito bem-vindo. Espero que um dia você esteja aqui conosco, fazendo uma visita, estando pessoalmente para adorar, não só para ser alguém que assiste, mas alguém que cultua o Senhor, dando glória, louvando e glorificando. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. O tema é a influência do Espírito e transformação na vida do cristão. A influência do Espírito e transformação na vida do cristão. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16, que vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Repita comigo: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para praticar essas coisas eu não preciso de ordenanças. Amém? Vamos orar. Então coloque a Bíblia aí sobre o teu assento, para que você esteja livre para dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Pai querido, graças eu te dou pela oportunidade que nos dá, de mais uma vez, Senhor amado, poder retribuir com o teu reino, contribuir, meu Pai, com a obra daqueles que já vieram antes de mim, daqueles que estão no mundo fazendo a tua obra, e poder, meu Pai amado, ser um instrumento em tuas mãos. Então peço que o Senhor me use, me dê sabedoria e graça, para que eu possa ministrar tua palavra, conforme o que nela está escrito, conforme aquilo que teu Espírito Santo já revelou ao meu coração. Que o teu servo, a tua serva, Senhor amado, possa examinar as Escrituras junto comigo, para que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento e no favor do Senhor. Assim eu já te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Enquanto você aplaude, vai dando glória, vai louvando, vai adorando. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. As obras da carne são praticadas por aqueles que não têm a direção do Espírito, que não têm o Espírito Santo. Eles agem conforme o próprio coração, conforme a vontade da carne, sem fazer conta se é pecado ou não, fazer conta se agrada a Deus ou não, fazer conta se machuca ou não alguém. Essas são as obras da carne, e a gente tem vivido esses tempos ainda, quando já deveríamos ser mestres, como diz a própria palavra. Ainda temos que ser instruídos quanto a essas obras, que não só estão lá fora, mas às vezes dentro da própria igreja.
e onde o inimigo às vezes encontra um espaço, se apodera da mente, não que a pessoa deixou de ser cristã, mas ele encontra um espaço, se apodera da mente e faz com que a ação da pessoa ela seja carnal, como foi com Pedro, né? Quando o Senhor calou a boca de Pedro: afasta de mim, Satanás, cala-te, Satanás. Então, por um momento, Pedro, ele se deixou levar pela mente, né? Ele se deixou levar pelo engano e queria impedir a obra do Senhor. Aqui na Galácia, onde Paulo estava pregando, existia um grupo de líderes que estavam tentando influenciar os cristãos a se circuncidarem, a fim de demonstrarem que realmente eram tementes a Deus. É o que a gente fala do batismo. Batismo salva a igreja? Não. A circuncisão também não salvava. E os líderes, aqueles que estavam crendo na palavra que estava sendo pregada, insistia para que os novos cristãos se circuncidassem. Aí sim eles aprovariam que eram de Deus ou não. Porém, Paulo combatia essa influência, quando ele dizia: andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Se você for guiado pelo Espírito, é tudo que você precisa para fazer a vontade do Senhor. Porque o verdadeiro cristão, o convertido de fato, ele é influenciado a agir pelo Espírito Santo. Como é que eu reconheço um verdadeiro cristão? Pela maneira como ele se conduz, pela forma como ele fala, como ele se comporta diante das situações, como um verdadeiro cristão, pondo em prática as obras do Espírito, como nós lemos aqui. Ele foi transformado, ele teve uma mudança de caráter, porque o caráter das pessoas sem o Espírito Santo, eles querem praticar as obras da carne, sem fazer conta se isso agrada ou não ao Senhor, sem fazer conta se isso prejudica alguém ou não. E pelas obras da carne, como nós lemos, ninguém herdará o reino dos céus. Então é preciso, amado, a mudança de caráter. Porque a pessoa, amado, que não mudou o caráter, a própria palavra de Deus, ela vai dizer aqui: mas as obras da carne são conhecidas. Aleluia. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Aleluia.
Já o verdadeiro cristão, aquele que teve a mudança de caráter, ele é influenciado pelo Espírito Santo. Ele teve mudança de caráter. E as suas obras podem ser vistas. Elas são conhecidas, como diz aí o verso do verso 22 ao 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio diante das situações. Esse é o que é guiado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que busca em Deus a direção, amados, que coloca nas mãos do Senhor para que Deus opere, não ele, não a pessoa, porque quem somos nós para querer corrigir, apontar o erro dos outros? Lembra que eu falei na sexta-feira? Tentar tirar a trave do olho do irmão, aliás, o cisco no olho do irmão, quando na nossa própria tem uma trave. E a gente precisa tomar cuidado, porque as obras do Espírito, elas são conhecidas, elas são vistas através das minhas atitudes, através do meu comportamento, não é nem do que eu falo, porque muitos falam e não faz. Lembra daqueles dois rapazes, os irmãos? Você pode ir para a minha vinha? Eu vou, e não foi. E o outro que diz, eu não vou, foi. Olha aí, amado, que interessante isso. Então já os falsos cristãos, amados, eles estão aí agindo de qualquer maneira, sem fazer conta de qual seja o querer de Deus. Não foram transformados. O metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. São crentes Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? A gente precisa mudar o nosso tipo de comportamento, porque eu declaro que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos vigiar constantemente, dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, porque senão, amados, nós caímos em tentação, e passamos a agir em conformidade com o mundo, com a velha criatura, com o querer de Satanás, mentindo para obter benefício, xingando, com palavrão na nossa boca. Escapou. Não, a Bíblia diz, o que está cheio o coração, fala a boca. Não escapou nada, está aí dentro, só precisa ser controlado, porque a velha natureza ainda está aqui, ó. Mas eu preciso controlá-la. Por isso aqui nos frutos do Espírito, ele vai dizer o seguinte, verso 23, mansidão, domínio próprio, que mais? Mansidão, domínio próprio, amém? E as demais coisas, porque se eu não tiver domínio próprio, eu vou agir, amado, eu vou deixar a velha criatura agir, e eu não vou herdar o reino de Deus. E lamentavelmente muitos cristãos de hoje têm perdido, amado, a plenitude da manifestação do Espírito Santo na própria vida. Com o passar do tempo, às vezes a pessoa vem afoita, meu Deus, meu Senhor, eu entrego a minha vida, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou servir ao Senhor, eu já tive uma experiência. Mas ao passar do tempo, os borrões começam a aparecer diante dos olhos. Foi ele, é ele, é ela, é esse, é
A Bíblia diz, amado, que o Espírito Santo é que vai nos julgar. Espírito Santo. Podemos julgar, sim, as más obras, mas não podemos condenar, porque quem condena é o Senhor. Julgar, podemos julgar, com sabedoria, com destreza, com discernimento, tendo domínio próprio, amor, julgar com mansidão. Porque se a gente deixar, começa a falar, vai aumentando, né, o ego, porque todo mundo quer ter razão. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quem tem razão? A palavra, querer de Deus. E a gente precisa aprender isso, se nós queremos realmente, amado, ser considerados cristãos, guiados pelo Espírito Santo. Não importa o mundo, não importa os outros, o que importa é o que as pessoas estão vendo em nós, o nosso comportamento. Porque muitas das vezes a gente quer pregar para muitas pessoas, mas o nosso comportamento é contrário àquilo que nós pregamos. Aleluia. Então devemos nos calar e pregar o Evangelho através do nosso comportamento, daquilo que nós expressamos como cristãos verdadeiros, guiados pelo Espírito Santo. E Paulo, ele fala claramente isso para essa igreja da Galácia, e para essa igreja do Marilu. Sede guiado pelo Espírito, e jamais satisfareis a vontade, a concupiscência da carne. Aleluia. Então, hoje em dia, o que mais se ouve na igreja são pessoas, amado, que são levadas pelos desejos da carne, pelo seu próprio ego, sentimento, e se sentem magoadas porque alguém o ofendeu. Ei, deixa eu te explicar uma coisa, porque é aí, amado, onde nós observamos a influência do Espírito, ou não, porque é através da atitude dessa pessoa. Aleluia. E é até ridículo um cristão guiado, amado, pelo Espírito, dizer que está ofendido, porque ninguém tem o poder de te ofender, mas cabe a você se sentir ofendido ou não. A igreja entendeu? Essa palavra não me ofende. Você pode dizer o que você quiser sobre mim, mas essa palavra não me ofende. Mas uma pessoa, amado, que não é guiada pelo Espírito, ela se ofende, porque ela assume aquela ofensa, ela toma para si aquela ofensa. Pastor, mas disse todo mal contra mim. Você pode dizer o que quiser, eu vou me sentir ofendido se eu quiser. Se não, você falou o que você quis, você deu a sua opinião, e para mim não quer dizer nada. E se quiser dizer alguma coisa, eu vou agradecer, ao invés de retrucar. Tá certo, irmão? Tá certo, irmã? Tá certo, pastor? Foi isso mesmo, e te agradeço, vou mudar. Ou então, tá bom, pastor? Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? Obrigado. Você falou o que você quis. Isso não me ofendeu. Domínio próprio. Deu para entender? Aleluia.
Então é isso, amado. Às vezes as pessoas se ofendem com a opinião dos outros. É a opinião, cada um tem a sua. Tá bom, amado, você acha isso? Porque às vezes, amado, nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Pastor, hoje essa igreja, hein? Misericórdia, pastor. Esse som, mas com o que nós temos? Nós temos tentado dar o melhor. E é dessa forma que eu tenho que ver. Você compreende isso? É dessa maneira. Aleluia. Então a gente percebe que Paulo é taxativo a esse respeito, quando ele diz que quem não tiver caráter transformado, e não sendo guiado pelo Espírito, não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque não praticam as obras do Espírito: mansidão, domínio próprio. E essas duas palavrinhas, amado, junto com as demais, faz toda a diferença. Porque a maioria das guerras, seja elas internas ou externas, é porque as pessoas não têm domínio próprio e não agem com mansidão, não se examinam a si própria, como diz a palavra de Paulo para a igreja de Corinto. Examine-se, pois, o homem a si próprio. E é isso que Deus quer fazer. É esta obra do Espírito Santo na nossa vida, porque a Bíblia diz que essa transformação é puramente, exclusivamente uma obra de Deus, do Espírito Santo. Lá em João, capítulo 3, verso 13, vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é Deus quem convence. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, se eu sou do Senhor, é Ele que me convence, tanto para o bem quanto para o mal. Isso aí é mal, hein? O que você está fazendo é mal, hein? O que você está apontando é mal. Ou o que você está fazendo é bênção. É Ele que me dá discernimento. O problema é que o homem, ele não para, mano. O homem é espoleta. Ele já mete o pé pelas mãos, já vai falando, já vai agindo. Então, que cristãos somos nós? Onde está Cristo dentro de nós? Que agiu com mansidão, com amor. Era eu condenado, era eu. E agora você quer pagar de gatinho. Você foi perdoado, você foi amado, perdoado, transformado, e está se deixando levar pela vontade da carne? Por uma obra que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Deus. Você quer ganhar alma para Jesus? Põe em prática a obra do Espírito Santo. Aleluia! Foi Deus que te revelou, irmão. Como revelou a Pedro, né? Quem diz o povo que eu sou? Foi a pergunta que foi feita para Pedro. Uns diz que o Senhor é Isaías, Elias, João Batista. E vós? Não importa o que os outros dizem. Não importa o que você ouviu aí no mercado. Você entende que isso é pessoal, amado?
É você e Deus. É você e o Senhor. Ah, mas eu ouvi. Ah, mas, amados, o que você está sentindo? O que arde no teu coração? Porque às vezes a gente perde a bênção, porque não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Lembra dos camaradas indo para Emaús? Jesus com eles, conversando. O que vocês estão conversando? Aí eu vi no YouTube. Você ouviu aonde? No YouTube. Escute, você é guiado pelo Espírito Santo ou pelo YouTube? Só você que não sabe, eles falam para Jesus. O que aconteceu com o nosso mestre? Só eu que não sei. Varão, valoroso. Aí o próprio Jesus diz, mas o que diz as Escrituras a respeito dele? O que falaram os profetas? Falaram que ao terceiro dia ele morreria, seria enterrado, crucificado e enterrado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Qual foi a parte que você não entendeu? Nós fazemos isso, queridos. Quando a Bíblia diz, espera nele, confia nele, entrega a ele. Não foi isso que as Escrituras disse? Ontem nós lemos isso, né, irmão? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Maramachurikandaраmanaias. A gente precisa aprender a esperar, ser guiado pelo Espírito, confiar no Senhor. Porque não é dever nosso convencer a ninguém. Quem convence é o próprio Deus, como já foi dito. Mateus 16, 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi o sangue, não foi a carne que te revelou, mas foi meu Pai, que transformou a tua mente, o teu caráter, que mudou, amado, a tua maneira de enxergar. Os profetas disseram isso, pois é. Que dia é hoje? Não foi isso que ele falou, né? Isso aqui entra a expressão do pastor. Ei, como é que está escrito mesmo? Como foi que os profetas falaram? Eu estou vendo alguém aqui invisível, tá, irmão? Vocês não veem, mas eu vejo. O que falam as Escrituras? O que Jesus falou para você? Esperai aqui. Fique em Jerusalém. Eu vou voltar. Eu vou ressuscitar. Porque as profecias diziam isso. Ao terceiro dia ressuscitou. Aí ele pergunta, ei, para aí um pouco. O que as Escrituras dizem? Que é o terceiro dia. E que dia é hoje? Aí chegaram na casa. E Jesus, a Bíblia diz que ele faz menção de ir embora. E aí ele diz, ei, o dia já se declina, já está chegando a noite, já é tarde, é perigoso. Entra aqui conosco. E aí Jesus entra, parte o pão e dá a eles. E pum! Desaparece. Aí eles comem. Rapaz, sumiu, Jesus sumiu.
Olha o arrependimento. Bem que ardia o nosso coração quando Ele falava conosco. É disso que eu estou falando. Não é o que os outros dizem, não é o que o YouTube diz. É o que o Senhor fala no teu coração. É a decisão que você toma, hoje ou qualquer dia da tua vida, de fazer entre o certo e o errado. Você decide, irmão. Ou você é guiado pela vontade da carne, ou você é guiado pela vontade do Espírito. O que você faz? O que você quer fazer? Aleluia. É por esse motivo, amado, que Jesus disse que naquele dia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque são crentes convencidos de si mesmo e não convertidos. E a gente precisa mudar isso. Essa visão, amado, que tem dos cristãos. Ei, eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Quando você vê coisa no YouTube, não sai espalhando não, não seja o mensageiro de Satanás. Guarde para você e ore. Você viu que estão falando da bola de neve, da lagoinha? Você viu que estão falando agora do guarda para você? Não espalhe, porque Satanás quer que você espalhe isso. Por que você não espalha a palavra de Deus? Por que não sejamos instrumentos do Senhor para falar todo bem? Mas quando surge uma polêmica, o crente é o primeiro a ser instrumento na mão do diabo, que é o pai da mentira, que é o que guia cego. Seus guias cegos, o Senhor Jesus falou: você não entra e nem deixa os outros entrar, porque você está espalhando todo o mal. Quem somos nós, queridos? Quem é você? Quem sou eu? É a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos todos os dias. Aleluia. Então a obra, amado, de trazer e manter as pessoas na igreja é uma tarefa do Pai, o nosso Pai. O nosso é dar bom testemunho, praticar boas obras, falar do amor de Deus, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Mateus capítulo 5, verso de número 16, a Bíblia vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam, as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então que obra você está fazendo que eu vou glorificar a Deus? Ontem eu fui fazer uma visita com os nossos irmãos, e é incrível, amado. Pastor, é incrível a nossa presença. Faz toda a diferença. Eu não sei o que a irmã esperava, mas eu vi um brilho no rosto. Isso aqui é para eu suar o meu nariz, viu, irmãos? Não sei, antes dava para eu me esconder, agora não dá mais. E a irmã ficou maravilhada, disse: pastor veio. Foi ou não foi, irmã? Nossa, o pastor veio. E a pastora também está aqui. Você vê a alegria, eu vi a alegria no coração dela. Que bênção, que tremendo. Mas não é só o fato, eu sei que é um peso, eu sempre falo isso para o pastor, nossa palavra tem peso. Mas você, meu irmão, e a Bíblia diz que nós somos todos iguais, que aquele que quiser ser o primeiro, seja o derradeiro, seja o último da fila.
Mas você vê, amado, que se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, praticando boas obras, as pessoas dizem: nossa, a Rosana veio. Cada um, amado, com seus atributos, porque essa mulher é alegria própria, bondade própria. E aquele lá, rapaz, como é gostoso estar na presença daquele homem. Ele está sempre orando. Eu quero receber a oração dele, não o pastor em si. Mas eu fiquei maravilhado, não falei nada. Disse: caramba, como é grande a influência da gente. Dá licença. Como é grande a influência da gente, queridos. Eu poderia ser um pastor picareta. Ela nem me conhece. E se eu for mais um? Não é verdade? Porque a gente sabe. A Bíblia diz, amado, que em meio às ovelhas também tem lobos, devoradores. Em meio às ovelhas. Que a obra de cada um se manifestará naquele dia. Você vê? Só que tem obras que já estão se manifestando, né? Não está nem esperando aquele dia. Então, amados, eu orei pedindo a Deus: Senhor, eu quero uma palavra que desperta a igreja, que mostre para a igreja como ela de fato tem que ser. Porque as pessoas esperam do cristãos outro tipo de comportamento. Ah, mas você não é crente? Olha aí. Isso deve ser falácia de ímpio, não nós. Porque é o comportamento que vai dizer quem somos nós. As nossas atitudes. Então a pergunta que não quer calar: qual tem sido a sua atitude? Ontem eu falei para a irmã: fique em paz. Fique em paz, porque a Bíblia diz que a mulher ganha o marido. Como é que alguém ganha um marido calado, irmã? Me explica aí, irmã. Será que você sabe? Clamando a Deus? Eu vi um ímpio lá, irmã, clamando ao Senhor também: Senhor, muda o meu marido, aquele safado, aquele incompetente. Então não é só clamando, irmão, é através da tua atitude. Teu marido vai olhar e dizer: eu tenho uma boa esposa, uma mulher de Deus, e eu a amo, e eu quero Deus dela. Aleluia, estou terminando. Lamentavelmente, há muitos que a luz ainda não brilha diante dos homens. Como nós lemos aqui, a vossa luz tem que brilhar diante dos homens. Mas que luz? Que sal? A Bíblia diz: se o sal ficar insípido, para nada serve. E a luz? Não se pode esconder uma luz debaixo de um alqueire. Porque a luz, ela é colocada para clarear, para mostrar, para que a gente não ande no escuro como cego. Então a tua luz tem que brilhar diante dos homens. Seja o homem na tua casa, seja o homem no teu trabalho, seja o homem na escola, seja o homem onde for. Numa condução, num trânsito. Sai daí! E a tua luz? Né, Fê?
Aleluia. Né, pastor Pereira? Porque isso serve para mim. Ah, esse cara não anda. Como é que é? 3 dedos para mim e 1 para você. Sabe, se nós não tiver o controle, você entendeu? Domínio próprio. Porque é nessa hora, amado, que nós vamos demonstrar o domínio próprio. É nessa hora que nós vamos mostrar o nosso caráter. Se somos transformados ou não. E muitas luzes não têm brilhado diante dos homens. Por quê? Porque não houve mudança de caráter. Metanoia, como eu já disse. Aleluia. Olha, querido, aprendam isso, escuta isso, abre os teus ouvidos aí. Para Deus, para o Senhor Jesus, tem muito mais valor o dever do que o que deseja. Gravou isso? Repita comigo, para Jesus, o dever tem muito mais valor do que o desejar. Eu vou explicar. Nós temos obrigações como cristão. Nós começamos a palavra dizendo, porque o Espírito milita contra a carne, guerreia, briga. Vai lá, meu, dá um murro na cara. E o Espírito diz, quem é você? Não age assim. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja de tal maneira. Era eu. Condenado, queridos. Olha a oportunidade que você tem. Amados, me arrepia falar isso. Vamos lá. Pensa o seguinte, porque se a gente, que pelo desejo, fazemos qualquer coisa, até o impossível, mas pelo que nós devemos, não levantamos uma agulha. Pastor, me surgiu uma porta de emprego lá no Japão e eu vou. Pastor, o meu filho está doente. Eu poderia comprar o remédio amanhã, mas meu Deus, é meu filho, eu vou agora. É meu dever como pai. Nessa hora nós agimos dessa maneira. Imagine Deus agindo assim conosco, sendo motivado pelo coração, sendo motivado pelas emoções. Ah, porque eu desejo isso, então eu não estou nem aí, eu vou fazer mesmo. As pessoas são assim, pelo que elas desejam, elas levantam, amado, toneladas, mas pelo que elas devem, elas não fazem nada. Irmão, hoje tem que evangelizar, me desculpe. Irmão, quarta-feira é dia de oração, me desculpe. Eu tenho deveres. E que nem a Bíblia nem está dizendo para você deixar. É como aquele jovem que o Senhor diz, vem e me segue. Ah, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. O pai nem estava doente. O pai nem estava morto. É como as bodas que foram preparadas e o Senhor diz, ei, vai buscar aquele lá, na rua tal, número tal. E você estava lá, hein? Isso, esse mesmo. Diz que está tudo pronto.
banquete preparado, comida à vontade. Chama ele. Eu fui, mas ele não quis vir. Isso aconteceu com os judeus. Eram meus, mas não me conheceram. Aí o Senhor diz: então faz o seguinte, vai lá nas valas, nas encruzilhadas, e traz aquele perdido. Traz ele. Esse vai me dar valor. Ele vai me servir como deve servir, e não como deseja. Porque se nós agirmos como nós desejamos, eu estaria na minha casa, eu estaria em Cancún, na praia. Ramachine Kandaramassúbias. Deu para entender, igreja? Imagine Deus agindo assim. Mas como? As pessoas perguntam: como Deus pode chamar uma pessoa dessa? É meu dever. Porque se eu agir com meu desejo, era eu condenado, era eu. Está condenado, vai para o inferno. Chega. Então Deus não age como deve, aliás, como deseja. Deus age como deve. Eu amei de tal maneira e dei o meu próprio filho para resgatá-los. Você pode glorificar o Senhor? Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Se coloque em pé, igreja. Deu para entender? Tinha mais coisa aqui, eu quero parar. Isso vai longe, irmãos. Isso vai longe. Só ler mais um aqui. Provérbios 29, de 18 a 20. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Seja feito o teu querer, Senhor. É o que está escrito, Senhor. Não é o que eu desejo, mas é o que eu devo fazer. Se a Bíblia está dizendo que é assim, é assim. Como a minha esposa repete sempre. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Curva aí a tua cabeça. Esse é o teu momento com Deus. Senhor, como é que eu tenho andado? Senhor, qual vai ser o meu procedimento daqui para frente? Senhor, quais serão as minhas obrigações? Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer e eu farei, porque está escrito, porque o Senhor ordenou,